Suas desculpas acabaram. Foi o que eu ouvi do meu esposo alguns dias atrás, algumas semanas, enquanto ele estava brincando com os nossos filhos e eu pegando a roupa do varal. E ele me disse essa frase: Evelyn, agora suas desculpas se acabaram. Aquilo me despertou, porque não sei se você já percebeu ou se já aconteceu com você. Muitas vezes nós sempre damos um motivo para adiarmos algo, sempre usamos uma justificativa pronta para nós não nos movermos e não darmos o primeiro passo. E por muito tempo, eu confesso que eu vivi assim. Eu sentia o chamado de Deus queimando dentro do meu coração, dentro de mim, mas eu sempre procurava uma razão para não me mover, para não tirar do papel, para não executar aquilo que o Senhor havia depositado em mim. Você talvez já usou frases justificativas, desculpas, como agora não é o momento certo, eu preciso me preparar mais, mas eu não sou boa o suficiente, talvez quando as coisas melhorarem, eu faço. Eu já usei muitas dessas justificativas, dessas desculpas. E quando eu entendi que eu já havia usado todas as minhas desculpas, e que de fato o que o meu esposo disse era uma realidade, eu entendi que as minhas desculpas precisavam se acabar. Eu precisava romper com os discursos e com as desculpas vazias. Naquele momento eu percebi que não eram as circunstâncias que me impediam, mas era eu mesma. Eu estava paralisada pelo perfeccionismo. E quantas vezes, quantas mulheres que têm um chamado lindo de Deus se escondem atrás de desculpas, se escondem atrás de justificativas vazias, quando na verdade Deus ele já nos deu tudo o que precisamos para avançar. Mas o que será que está por trás das nossas desculpas? As desculpas, elas são um disfarce. Elas mascaram os nossos medos, a nossa falta de fé, a nossa resistência em sairmos da zona de conforto. A verdade é que muitas vezes não é a falta de tempo, não é a falta de recursos ou de capacidade que nos impede. O que realmente nos trava e nos paralisa muitas vezes é o medo de falhar. E se eu tentar e não der certo? E se eu tirar esse projeto que o Senhor colocou no meu coração e não der certo? E não for adiante? Muitas vezes nós temos essa necessidade de controle, nós queremos garantias antes de agirmos, antes de obedecermos. Cuidado com o conformismo, porque muitas vezes nós estamos tão acostumadas com a rotina, tão confortáveis onde nós estamos, que nós evitamos as mudanças, nós evitamos sair da nossa zona de conforto. Cuidado com a comparação. Muitas vezes nós olhamos para os outros ao nosso redor e nós achamos que nunca seremos boas o suficiente. Nunca seremos boa e capaz como fulana é. Então, se você tem sentido Deus te chamando para algo, pare de adiar. Se Deus ele já liberou uma palavra, você precisa caminhar debaixo dessa palavra com obediência e temor diante de Deus. Se você for olhar o tempo, as circunstâncias, nunca vai ser perfeito para você tirar algo do papel. O cenário ideal nunca vai chegar. O que Deus espera de você não é a perfeição, mas a disposição e obediência. E hoje Deus te pergunta, até quando você vai se esconder atrás de suas desculpas? Se você está esperando um sinal de Deus, este é um sinal. Se você está esperando uma palavra de confirmação, aqui está a palavra de confirmação para você. Para te dar desculpa. Se levante. E antes de seguirmos com este tema, eu quero me apresentar. Eu sou a Evelyn Ferreira. Sou casada com o pastor Melquisedeque Ferreira, mãe de 2 meninos lindos e corajosos, o Benjamin, de 8 anos, e o Bernardo, de 5 anos. Sou fundadora do projeto Mulheres do Reino e eu confesso que nem sempre eu desejei estar aqui. E tem sido desafiador para mim, eu confesso. Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma experiência linda poder compartilhar aqui com vocês o que eu tenho aprendido e vivido com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero continuar lhe fazendo uma pergunta com o propósito de fazer você refletir.
O que você tem adiado na sua vida e dado desculpas? Deus ele chamou Moisés de maneira extraordinária em meio a uma sarça ardente e revelou que era o tempo dele libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Só que, ao invés de aceitar o chamado imediatamente, Moisés ele reagiu como muita de nós às vezes agimos, com desculpas. Ele se viu pequeno, incapaz, sem recursos, mas a verdade é que as nossas desculpas para Deus, muitas vezes elas escondem os nossos medos, as nossas inseguranças e a nossa resistência em deixarmos o conforto daquilo que nós já conhecemos. Quando você se encontrar com o propósito de Deus, vivendo a boa e perfeita vontade agradável do Senhor, uma chama em seu coração vai despertar um fogo que não vai se apagar. E sem duvidar, você dirá: eu nasci para isso. Eu vou viver e morrer me dedicando a isto. A gente precisa entender que a nossa identidade, ela tem origem na identidade de Deus. E o que é que Deus diz ao meu respeito? Você é filha. Você é amada, você é perdoada, você é livre, você foi escolhida por Deus. Então, quando eu tenho convicção de quem eu sou em Deus, a força da opinião das pessoas, do que dizem ou pensem ao meu respeito, perdem a voz, perdem influência sobre mim. A resposta de Deus para Moisés, lá no versículo 12 do capítulo 3 de Êxodo, diz: eu serei contigo. A questão aqui nunca foi sobre quem Moisés era, mas sobre quem Deus é. Querida, se Deus está com você, não há limitações que possam impedir o cumprimento do propósito dele na sua vida. Mas é necessário que você assuma a sua identidade. É necessário que você assuma de uma vez por todas o propósito que Deus ele tem para você. E aí, você vai continuar dando desculpas ou você vai assumir a sua identidade em Cristo? Segunda desculpa de Moisés, lá no verso 13, que diz: quem tu és, Senhor? E se perguntarem para mim qual é o nome de Deus e quem me enviou, o que eu vou responder? Moisés aqui, ele temia não saber como explicar para o povo quem era Deus, quem ele era. Então ele estava lidando aqui com um Egito cheio de falsos deuses e um Israel, um povo que viveu oprimido e desacreditado por muitos anos e escravizado. E quantas vezes na nossa caminhada nós também fazemos as mesmas perguntas? Será que Deus realmente está comigo? Será que ele se importa? E a resposta de Deus, traduzido aqui no hebraico original, que é eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, conforme algumas traduções bíblicas, lá no verso 14 do capítulo 3. Então, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu serei o que serei. Eu serei, me enviou, te enviou, ou seja, eu estou te enviando. Eu estou te chamando. Você precisa compreender que Ele é tudo que você precisa. Querida, quando nós estamos fracas, desanimadas, Deus ele é a nossa força. Quando nós estamos perdidas, confusas, Ele é o nosso caminho. Quando nós estamos em crise, em ansiedade, Deus ele é a nossa paz. O que você precisa hoje? Ele é. Ele é suficiente, ele basta. Deus disse a Moisés, a questão aqui, Moisés, é como se Deus estivesse dizendo: não é quem você é. Moisés, nunca foi sobre você. É quem envia você. É sobre quem anda com você. Deus, ele usa homens e mulheres improváveis para mudar a história. E o povo havia clamado. E Deus, ele levantou Moisés para usá-lo, para libertar o povo da escravidão. Não resista em atender o chamado de Deus. Talvez existem pessoas, existe um povo que está clamando para que se levante homens e mulheres que cumpram
e atendem com o chamado de Deus. Por isso, não resista ao chamado do Senhor. Terceira desculpa. E se não acreditarem em mim, Senhor? Aí já está lá no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 1. E se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz. Quando Moisés diz aqui, se não ouvirem a minha voz, aqui nós vemos o medo da rejeição, de que o povo rejeitasse. Moisés, ele temia que as pessoas não acreditassem que Deus o havia chamado. E você? Você já sentiu esse medo de agir por temer a opinião das pessoas, o que os outros vão pensar, do que os outros vão falar de você? A resposta de Deus foi os sinais. Deus, ele transforma o cajado de Moisés em serpente, a sua mão leprosa torna a sã de novo. E tantos milagres e sinais acompanham a trajetória de Moisés. E hoje, o maior sinal que o mundo, que as pessoas ao nosso redor pode ver, é a transformação da nossa vida, do nosso caráter. É que você seja a luz de Cristo, é que você reflita a essência e o caráter de Deus. Se você permitir que Deus use você, você pode ter convicção e certeza de uma coisa: as evidências do poder dele serão visíveis através de você. A quarta desculpa de Moisés, lá no capítulo 4, no verso 10. Eu não sei falar. Senhor, eu nunca fui eloquente. Eu não sou boa com a palavra. Eu sou pesado de boca e língua. Aqui em Moisés, ele se sentia totalmente incompetente, incapaz. Quantas vezes, vou até respirar aqui, porque eu também já estive neste lugar. Eu também já usei essa desculpa. Quantas vezes nós usamos isso? Eu não sei pregar, mas eu não sei evangelizar, eu não tenho habilidade para isso, eu não sou capaz para isso. Você até sente isso queimando no seu coração, mas você sempre usa essa desculpa. Sabe qual foi a resposta de Deus? Agora eu preciso que você vá, porque eu serei com você e com a tua boca e eu vou te ensinar o que você irá falar. Nós precisamos entender que a mensagem não é nossa, que a palavra, que a forma como Deus vai usar os nossos lábios para evangelizar, para pregar, para orar, para sermos mulheres que edificam, que curam, não virá de nós, vem dele. É ele que vai usar os seus lábios para trazer uma palavra de cura para aqueles que estão doentes. É ele que vai usar os seus lábios com graça, com sabedoria, com unção, com autoridade para orar pelos enfermos, para orar para aqueles que precisam, para profetizar no Espírito. Nós precisamos entender que não é nossa a mensagem. Não vem de nós, mas vem dele. Tudo o que você precisa entender e estar é disposta. Se você der um passo de fé, Deus colocará as palavras certas na sua boca. Abrirá as portas e capacitará você no caminho. Deus, ele não conta com os que já acham que sabem algo. Deus, ele chama os dispostos. Você precisa entender que é no caminho, é em cada passo de obediência que você dá, Deus, ele vai te amadurecendo e aperfeiçoando você. Aqui nós vamos para a última desculpa de Moisés. Envia outro Senhor em meu lugar. Lá em Êxodo capítulo 4, versos 5 ao 13. Ah, Senhor, envia outro que há no meu lugar, menos a mim. Aqui Moisés, ele não tinha mais desculpas. Mas você percebe que ele está resistente. Ele simplesmente aqui não queria ir. E quantas vezes Deus nos chama e nós tentamos fugir? Nós falamos, Senhor, escolhe outra mulher. Há tantas mulheres melhor que eu, que fala melhor que eu, que tem mais recursos que eu. E talvez você já tenha se sentido esse chamado, mas você se acomodou na sua zona de conforto e você pensa, isso não é para mim. Alguém mais capacitado que eu pode fazer. E a resposta de Deus, ele se ira aqui com Moisés e providenciou Arão para ajudá-lo. Só que você precisa reparar algo, o chamado ainda era de Moisés, de libertar e liderar o povo de Israel.
Deus entregou uma chamada para você, ele tem um propósito na sua vida. Por isso, pare de dar voz ao seu chamado para outras pessoas. Para de terceirizar aquilo que Deus lhe confiou, porque a mesma voz que Moisés deu para Arão para falar em seu lugar foi a mesma que lá na frente Arão, seu irmão, o critica. A mesma voz aqui, lá na frente, vai criticar Moisés. Então toma muito cuidado, não perca o privilégio de ser uma mulher usada pelo Senhor e de marcar essa geração. De ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mulher corajosa, uma mulher que não teme. Uma mulher que governa as suas emoções e que não dá desculpas. Moisés, ele poderia ter passado o resto da vida no deserto, acomodado, justificando a sua inércia, mas ele escolheu obedecer. E ele se tornou o libertador de uma nação. Então, se você continuar dando desculpas, o que é que você estará deixando de viver? O propósito e o chamado que ele tem na sua vida. E o que verdadeiramente importa. Não é o que os outros dizem sobre você, mas o que Deus diz ao seu respeito. O Senhor, ele tem um plano para a sua vida, então para de fugir. O tempo de agir é agora. Se Deus, ele te chamou, ele vai te capacitar. Se ele te enviou, ele vai te sustentar no caminho. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Então, as suas desculpas, como as minhas, acabaram. É tempo de nos levantarmos e viver o propósito para o qual nós fomos criadas pelo Senhor. Então, que Deus, ele te abençoe. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o vídeo de hoje, que ela possa alcançar o seu coração. A minha oração é que você rompa com esse desejo constante de fugir do chamado e que você possa mergulhar fundo no Senhor e viver na plenitude daquilo que o Senhor, ele tem preparado para a sua vida e que você possa ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, ele te dê ousadia e coragem para viver aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Amém? Que você possa ser abençoado. Minha oração é que você seja abençoado através dessa palavra, que o Espírito Santo fale com você. Estou muito feliz e grata ao Senhor pela oportunidade que ele me deu de estar compartilhando aqui com vocês mais uma palavra, mais um vídeo. Se você sentiu o desejo do seu coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém, comenta, curte, compartilha, e assim você vai estar ajudando também no crescimento aqui deste canal e de espalharmos cada vez mais as boas novas do Senhor, a palavra do nosso Deus. Até o próximo vídeo e que Deus, ele te abençoe.